Vamos ler, meus queridos, a coluna do Reinaldo Azevedo e eu também escrevi um pouco sobre o próprio Reinaldão. Vamos ver aqui o que ele fala do governo Lula. O copo do governo Lula está meio cheio ou meio vazio? Cheio de mundo real. Vamos ler aqui a coluna do Reinaldão, vamos lá. Esse negócio de copo meio cheio, meio vazio para avaliar o sucesso ou insucesso de uma empreitada é só uma metáfora do pensamento nem. Se a expectativa dos adversários do dono do copo era que ele estaria vazio a ponto de que a trajetória que se fez a análise, então o criticado pode comemorar o feito. Se a promessa é de que ele estaria pela boca, aí há frustração de expectativas. Lula acumula vitórias inequívocas na conclusão do primeiro ano de mandato, dado que alguns acelerados chegaram a antever a ingovernabilidade e até mesmo impeachment, ele já pode se regozijar. Reinaldão tá mais petista que eu, gente. Tá uma loucura essa coluna dele. Não esquecendo aí pra vocês mandarem likes e superchats e participarem aqui da nossa live. E olhem que escrevo isso no dia em que o Congresso derrubou 2 vetos seus. A desoneração da folha de salários, que inclui a redução do recolhimento do INSS para municípios de até 142 mil habitantes. Ao estabelecimento de um marco de 1988, ano da homologação da Constituição para a demarcação de terras indígenas. Um pouco sobre esses vetos. O governo tinha plena consciência das 2 derrotas e em ambos os casos haverá uma judicialização. O marco temporal, por exemplo, eu acho que o Supremo vai cuidar disso aí. Só para constar, a desoneração da folha implica em uma perda de arrecadação de 9,5 bilhões de reais. O jabuti dos municípios, outra de mais 9 bilhões. Placar da Câmara para derrubada, 378 a 78. No Senado, de 60 a 13. Traduzindo, houve progressistas a favor da manutenção dessa desoneração. No caso do marco temporal, as favas contra os indígenas também eram contadas. Na Câmara, as esquerdas haviam se unido para manter o veto, mas perderam de 137 a 321. Hoje, no Senado, de 53 a 19. O texto mantido pelo Congresso é um descalabro. Além de inventar esse marco temporal, permite a intromissão em reservas sem autorização dos próprios indígenas. Em acordo prévio, só se manifestaram a restrição à expansão dos transgênicos nas áreas demarcadas. O agro também não quer saber disso, não sem seu controle, a proibição da União retomar a terra já demarcada e a imposição de limites para o contato com os povos isolados. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, se licenciara para voltar ao Senado para endossar o nome de Flávio Dino, votou contra o governo antes de retornar à sua pasta. Entendo que as desonerações, incluindo o jabuti dos municípios, é inconstitucional. Aquilo que quer a maioria do Congresso para as terras indígenas viola igualmente a Carta. Mesmo que se queira votar numa PEC para o liberou geral, a agressão à lei maior permaneceria porque se estaria a caçar direitos fundamentais, vem embates por aí, assim é nas próprias democracias. Mesmo assim, e você diz, Reinaldo, que ainda assim a imprensa está fazendo um escarcéu e anunciando a derrota do Planalto. Há razões para comemorar? A Bolsa bateu seu recorde histórico nesta quinta. Os juros americanos interferiram, é claro, mas a realidade interna não atrapalhou esses números. A despeito das dificuldades, a economia cresceu acima das expectativas, o desemprego mostrou tendência declinante, o país conseguiu aprovar um arcabouço fiscal e caminha para concluir uma reforma tributária. Se não der agora, será no começo do ano que vem. Nunca se esqueçam, os apocalípticos antecipavam, claro, o apocalipse. Desde a PEC da transição, ainda no fim do ano passado, Lula não havia nem assumido o cargo. As propostas de Fernando Haddad para a recuperação de receitas, diminuindo o estoque de sem-vergonhices tributárias e mamatas para nababos, avançaram e avançam, ainda que no percurso senhores parlamentares, atendendo aos lobbies, como o da desoneração, acabam por reduzir a arrecadação potencial de determinadas medidas. Eu não odeio a política e nem os políticos. Vês o que percebo em análises de gente que então deveria mudar de profissão.
Também não sou do tipo de idealista que se descola da realidade e se entrega a digressões sobre o mundo e o país que deveríamos ter. Até posso fazê-lo quando bato papo com meus amigos. A melhor saída para mim é sempre aquela que coincide com o sentido da minha vontade dentro do possível. Mundo real. Em outubro do ano passado, os brasileiros elegeram o congresso mais reacionário da história. É um dado do mundo real e quis o andamento dos últimos 10 anos da vida pública que se conferisse ao poder legislativo um poder inédito. Vivemos um semi-parlamentarismo informal. O presidente ter recuperado os programas sociais destroçados por Jair Bolsonaro, reordenado as contas públicas num limite que não destrua benefícios, ainda que persista o déficit, e adotado medidas que concorram para o crescimento, sempre negociando com o parlamento que há, não com aquele que eu gostaria que houvesse, bem, eu considero sim um feito e tanto. Ah, mas veja lá, o PT defender mais déficit para produzir um pouco mais de crescimento. O partido defende o que quiser. A escolha, no que lhe cabe escolher o semiparlamentarismo de fato, é de Lula, que lidera uma frente que vai do PSOL até o PP. Dado o seu viés e o seu público, um dos papéis do PT é pedir mais inflexão social à gestão. No dia em que Armínio Fraga aplaudir a legenda, um ou outro não estará cumprindo seu papel. Não se trata aqui de um juízo depreciativo nem sobre um, nem sobre outro. Até porque não creio que um e outro sejam dotados da razão universal. Todos têm o caminho da salvação, receitas infalíveis são sempre tirânicas e não têm de negociar com o Congresso. Estamos longe do paraíso e, para ser franco, nem pretendo fazer tal viagem tão cedo. Quando lembro o buraco em que estávamos e vejo, antes que se feche o ano do governo, o ponto da trajetória em que estamos, constato o copo cheio do mundo real e possível. Está sim muito longe do que eu gosto, do meu gosto. Mas eu não preciso negociar com um Congresso que derruba, por ampla maioria, 2 vetos civilizatórios. E, no entanto, mesmo com essas derrubadas, o país se move. Eu tenho falado recentemente, como eu falei pra vocês, o Reinaldo Azevedo me bloqueou no Twitter. Eu sou um crítico dele há muito tempo e acho que ele tem um papel muito importante. Primeiro, o Reinaldo é um cronista mesmo dos nossos tempos malucos, né, gente? Até por conta dessa mudança de comportamento dele. E eu fiz um texto na Folha Democrata, eu vou voltar a escrever sobre o Reinaldo mais vezes, mas eu fiz algumas considerações aí sobre essa máxima aí que eu tracei, né? E aí eu escrevi o seguinte, né? Reinaldo Azevedo é um curioso cronista dos tresloucados tempos de polarização. Escrevi lá na Folha Democrata. Vamos ver aqui. Vale a pena voltar a este assunto. Vamos lá, gente. Vamos mandando superchats para eu escrever mais textos como este. Vale sempre voltar neste assunto. Chamei dias atrás Reinaldo Azevedo da Jovem Pan da esquerda. Pelo volume de pessoas assistindo suas lives na Band News. Pela audiência da Band na TV, paga, ter passado a CNN Brasil e ter incomodado a Globo News. Por sua audiência nunca ter caído muito, mas por ele ter feito uma guinada radical com Jair Bolsonaro no poder. Explico. A mudança de Reinaldo suscitou especulações de que sua opinião foi comprada. As suspeitas começaram na esquerda, de quem ele foi adversário histórico, e hoje estão concentradas na extrema-direita. E a pergunta sobre a opinião comprada suscita uma questão básica. Ela francamente não importa. Reinaldo ter mudado de opinião por algum fato pontual, seja a perseguição da Lava Jato ou o negacionismo de Bolsonaro na pandemia, não explicam o todo do seu processo enquanto colunista de política. Não explica as nuances do seu processo opinativo. O Reinaldo da revista República, da primeira leitura, eu errei aqui o texto, tá, gente? Não é a primeira página, a primeira leitura, e da revista Veja era herdeiro do neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso. O Reinaldo da Jovem Pan, da Rede TV e dos primeiros anos da Band News era um protótipo de colunista da Fox News, de um conglomerado de extrema-direita que não deu certo porque a mídia corporativa essencialmente apostou num líder ruim e de pouco fôlego. Fernando Henrique Cardoso não fez sucessor, mas teve sucessores no governo de São Paulo e em outros governos. Bolsonaro não se reelegeu, não fez sucessores e pode ter feito sucessores fracos
nos governos estaduais. Reinaldo Azevedo está atento a esses movimentos no mercado de ideias, como ele mesmo diz sobre o mercado de jornalismo. Talvez Reinaldão tenha entendido que Lula, governando 8 anos e fazendo uma sucessora que venceu 2 eleições, além de estar ancorado no maior partido de esquerda da América Latina e um dos maiores do mundo, tenha mais futuro político do que os suspiros tresloucados e vira-latas de uma direita que imita os Estados Unidos. Reinaldo mudou por essas e muitas razões, e suas opiniões não são somente opiniões, mas quadros, crônicas, né, gente, do panorama de polarização que nós vimos nos anos 2000, meus queridos e minhas queridas. Então fiz essas considerações aí sobre o colunismo do Reinaldo.